Tem muita gente achando que não consegue prosperar ou caminhar na vida para mais adiante por conta de falta de estratégia e planejamento. Talvez o que realmente esteja te travando, impedindo o seu progresso e a sua prosperidade, não seja falta de estratégia ou falta de planejamento, mas sim a falta de perdão. E sabe qual que é o mais louco de tudo isso? É que a ciência já comprovou o que a Bíblia disse há mais de 2000 anos. Guardar mágoa e rancor destrói o seu corpo, a sua mente e o seu destino, o seu caminho, a sua trajetória. Hoje eu vou te mostrar biblicamente, emocionalmente e cientificamente o que acontece no corpo humano quando você perdoa e quando não. Caso você esteja assistindo esse conteúdo como um corte, eu sugiro que você clique aqui abaixo e corra para poder assistir lá no YouTube. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, Deus diz: "Se vocês perdoarem uns aos outros, o Pai também os perdoará. Mas se vocês não perdoarem, o Pai também não os perdoará." Você tem noção e consegue entender o peso que é isso? O fato de você não perdoar o seu irmão, de não perdoar o seu próximo, provoca com que Deus também não libere perdão para você. E isso não é uma punição, é uma lei espiritual e emocional. O perdão, ele é como o ar. Se você prende a respiração para o amor não entrar, você também sufoca a respiração da sua alma. A ciência chama isso de ressonância emocional. Quando você prende, quando você segura o perdão e continua remoendo esse acontecimento durante todo o tempo da sua vida, e o seu corpo sente e sofre com isso todo santo dia. Por mais que às vezes você pense que esqueceu, acha que superou, mas na verdade não superou. E você sabe que não. Muitas das vezes você só reflete, passa pela sua cabeça o acontecimento, e isso já é o suficiente de te deixar com raiva e com ódio novamente. A neurociência já nos mostra que mágoas, traumas ativam a mesma parte do nosso cérebro que são responsáveis pela dor física. Não liberar perdão ou alguma coisa traumática, algum sentimento de trauma, provoca literalmente uma dor real, porque ativa a mesma área do cérebro. E o pior disso tudo, o pior de não perdoar, é o fato de você ter que ficar revivendo todo bendito santo dia a mesma coisa. E toda vez que você lembra, se estressa com isso, lógico que o que faz você alcançar esse ódio, esse nível de estresse, são os hormônios do estresse, que são a adrenalina e o cortisol. E quando elas são liberadas em grande escala dentro do seu organismo, o seu corpo sofre com isso. Afinal de contas, tudo que é demais é ruim. E o problema é que não perdoar não é algo que para, que você simplesmente esquece. Não, isso continua acontecendo durante anos. É literalmente continuar vivendo todos os dias com o corpo no modo sobrevivência ligado, todo bendito santo dia, gastando energia desnecessária que você poderia estar aplicando em qualquer parte da sua vida pelo simples fato de você não aprender a liberar perdão. Isso vira literalmente um veneno crônico para o seu corpo e para sua mente. E isso gera N sintomas como insônia, ansiedade, pressão alta, dor nas costas. Literalmente todo o seu corpo fica gritando para você o tempo inteiro: por favor, eu não aguento mais isso. Mas você, pela ignorância, pela raiva e pelo teu orgulho, você continua prendendo isso dentro de você. Como alguém que esteja prendendo um leão dentro do próprio corpo, que ele arranha e te morde por dentro todo santo dia. E você, ao invés de deixar ele ir embora da sua vida e viver a sua vida bem, se curar com isso e continuar a sua jornada, você prefere segurar isso por simples e básico orgulho. E eu tenho certeza que, assim como o cigarro e a bebida não mata de uma vez, porque se matasse de uma vez, ninguém utilizaria, a mesma coisa é a falta do perdão. Ele te corrói e te mata por dentro aos poucos. O seu corpo literalmente, a sua imunidade cai. Nós, antigamente, acreditávamos que os hormônios eles ficavam somente na cabeça, mas não, quando eles são liberados, eles caem na corrente sanguínea. E cada um desses hormônios afeta uma área do nosso corpo.
Por exemplo, a grande quantidade de cortisol liberado dentro do nosso organismo causa muito enjoo. Às vezes pessoas vomitam, às vezes pessoas têm dor de barriga por conta do estresse. E todos esses hormônios caem dentro da nossa corrente sanguínea, atingindo órgãos, tecidos, musculatura, atingindo estrutura óssea. Tudo isso é atingido por conta dessa chuva, dessa cascata de hormônio no seu corpo. Os próprios estudos da Universidade de Stanford já comprovaram que o fato de você perdoar e as pessoas que têm o hábito de sempre perdoar e liberar perdão, e sim, tem como você nem deixar acontecer ou ocorrer dentro de você algum problema para que você tenha que perdoar alguém. Sim, é possível chegar num nível de consciência onde o que o outro fala, faz com você, não te atinge, não te magoa. Logo, se não te magoa, você não precisa perdoar, você não precisa liberar perdão, pois não te atingiu. E os estudos da Universidade de Stanford já comprovam que essas pessoas que têm essas práticas e praticam cada vez mais o perdão, eles têm uma atividade reduzida na amígdala cerebral, que eu já falei para vocês várias vezes aqui dentro do canal e dentro dos vídeos aqui para vocês, que é uma glândula que nós temos dentro do nosso cérebro, que ela é responsável por liberar esses hormônios. Então, quando você não perdoa alguém, esses hormônios eles são liberados diretos, sem poder passar pelo filtro do córtex pré-frontal. Então, o córtex não tem acesso quando você não perdoa. Logo, a amígdala começa a liberar hormônios cada vez mais. E muitas das vezes é por isso que a gente não consegue controlar a raiva quando não perdoamos. E é por isso que precisamos entender que precisamos liberar perdão todos os dias uns pelos outros. Jesus já falou: não perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7, o completo versus o completo. Se Deus te perdoa todos os dias, com você falhando com Ele todos os dias, por que não perdoar o seu irmão também? Se temos que ser cada dia mais parecidos com Cristo, e Cristo nos amou ao ponto de se entregar por nós, morrer por nós, e mesmo que erremos todos os dias, Jesus vem e nos perdoa. Então, o mínimo que temos que fazer é perdoar o próximo e amar o próximo, assim como Deus faz conosco. O ato de perdoar literalmente acalma o teu cérebro. Ao invés de liberarmos dentro do nosso organismo hormônios do estresse como adrenalina e cortisol, nós temos a liberação de ocitocina, nós temos a liberação de serotonina dentro do nosso organismo. E isso causa relaxamento, e isso causa com que o nosso sistema imunológico cresça e aumente cada vez mais. Não perdoar é viver em um modo de sobrevivência e de ataque, de alerta o tempo todo por algo que já passou e que já acabou. E sabe qual que é o pior disso tudo? É que você talvez esteja aí guardando isso, esse ódio, esse rancor dentro de você, e a pessoa que te feriu está deitada com a cabeça no travesseiro, dormindo como um neném, enquanto você, apenas você, vive sofrendo e sobrecarregado com isso todo bendito santo dia. Todas as nossas emoções reprimidas ou mal gerenciadas acabam sempre virando sintomas dentro do nosso organismo. Por exemplo, guardar rancor, guardar essa raiva toda dentro de você, trava suas musculaturas, gera rigidez, não só nas musculaturas, mas também nas articulações, gastrite. Você tem literalmente uma série de problemas biológicos e físicos dentro do seu organismo que estão te alertando todos os dias e você não está percebendo. Talvez você esteja aí afundado em remédio, afundado em ter que ir para o hospital várias vezes sem saber o porquê e de onde está vindo todo esse problema, todo esse acontecimento com o teu corpo, e você não faz ideia de onde esses sintomas estão vindo, o porquê estão acontecendo. Talvez não seja por causa de uma doença, ou por causa de um mal-estar, ou do que comeu, ou porque deixou de fazer alguns exames. Não. Muitas das vezes é literalmente a falta de perdão. O seu corpo está explodindo e gritando por dentro: por favor, me liberta e larga isso. Precisamos caminhar para frente. Precisamos construir o nosso futuro. Não perdoar é amarrar uma âncora no seu próprio pé e se arrastar todo bendito santo dia, escada acima, escada abaixo, sair da sua casa para o seu trabalho com essa droga dessa âncora ancorada no seu tornozelo. Não vale a pena nem um pouco carregar alguém na sua vida que talvez nem lembra mais da tua existência. Pelo amor de Deus.
Eu não sei se você já parou para poder perceber algumas vezes, mas muitas pessoas que elas se convertem e aceitam Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, e isso é independente da sua religião, ok? Todas essas pessoas que estão largadas ao mundo e elas conhecem a Jesus e elas mostram as transformações delas dentro da internet, nós podemos ver que elas se tornam pessoas mais saudáveis, porque literalmente se tornam mais saudáveis. A quantidade de serotonina e ocitocina liberada dentro do organismo começa a provocar cura. A sua pele melhora, o seu rosto melhora, as suas retenções, articulações, musculaturas, estrutura óssea, o seu organismo começa a funcionar melhor. E aí eu te pergunto, nós já temos comprovações bíblicas, científicas, biológicas e emocionais de que precisamos e necessitamos de liberar e perdoar o outro e também muitas das vezes nos perdoar. E o pior é que a gente sabe disso tudo desde quando a Bíblia foi escrita. Mas não, todo mundo tem que ter uma prova científica. Todos os dias a ciência, a biologia, a neurociência comprovam que a Bíblia está certa. Mas o que você precisa para poder acreditar aonde está a sua cura? A sua cura está em se aproximar mais de Deus, em se parecer mais com Cristo, em liberar mais o perdão e isso que te aprisiona. Talvez você não esteja aí parado, empobrecido, triste, depressivo, mal-humorado, irritado com o casamento, relacionamento, namoro, amizade sendo destruída, a vida destruída por falta de estratégia, por falta de patrimônio, por falta de planejamento. Não, às vezes é o fato de você não liberar perdão. Porque se você não libera perdão para o próximo, Deus também não liberará perdão para você. Você tem noção qual que é o peso disso tudo e a gravidade disso tudo? Perdoar não é dizer tá tudo bem. Liberar perdão e perdoar é dizer e assumir que eu não sou o juiz, apenas Deus é o juiz. Nós não fomos feitos para poder carregar o peso do julgamento. Nesses momentos onde nós queremos julgar e nós queremos condenar o próximo e nos vingar do próximo, não é o nosso papel. Não é o nosso papel. Quando você tenta se vingar ou deseja se vingar de alguém, você está tentando assumir um papel que não é seu. A vingança é somente de Deus e apenas dele. Nossa, Alex, mas como assim? Mas a vingança pertence a Deus? Então vamos lá na Bíblia, vamos em Romanos para a gente poder entender. Em Romanos 12:19 diz assim: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz assim o Senhor. Quem disse foi Deus. Então, quando nós perdoamos o próximo, nós entregamos literalmente para que Deus assuma. A gente fala: Senhor, esse problema não é comigo. Essa pessoa não está caçando problema comigo, ela está caçando problema com o Senhor. E isso não é papel meu resolver. Eu não tenho que me vingar de ninguém. Então, Pai, eu perdoo essa pessoa, eu libero perdão, Pai, porque a vingança somente pertence a Ti. Perdoar é literalmente entregar o poder para quem sabe o que fazer com o poder. E olha para você ver que loucura. Vamos mais a fundo, vamos ainda mais fundo na ciência. Algumas pesquisas da Mayo Clinic comprovam que pessoas que têm o hábito e a facilidade de perdoar, elas dormem melhor, elas têm até uma melhor cicatrização celular. Olha para você ver que loucura, você literalmente ganha um plus, uma skill nova, quer dizer, dentro do seu organismo. Você não tem problemas com insônia, não tem problemas com depressão. Não tem nada de negativo em você liberar perdão. É apenas cura, é apenas se tratar, é apenas liberar toda a pressão dentro do seu corpo, da sua alma e do seu coração. O perdão, ele literalmente reprograma todo o sistema imunológico. Então você não precisa de ainda mais grana para resolver o seu problema. Você não precisa de sexo, droga, bebida, cigarro, fuga, nada disso. Você não precisa, você precisa de paz, irmão. Paz. Um dos piores erros da humanidade, de nós, seres humanos, é pedirmos para que Deus abra as portas para nós
quando a gente não larga o passado para trás. A gente quer entrar em portas novas, em caminhos novos, carregando coisas que não nos pertencem mais. Liberar o perdão é deixar ir embora, deixar o que já passou, parar de carregar um fardo gigante nas costas que só te prejudica dia após dia. Como você quer pedir para Deus que portas e oportunidades sejam abertas se você não libera o que você precisa liberar, você não consegue descarregar o que precisa ser descarregado e deixar as coisas velhas para trás para poder viver o novo? Você não vai viver nada de bom no seu futuro se você não resolver e esquecer o seu passado. Perdoar é esquecer, é superar, é dizer isso não me comanda mais. O perdão é um ato espiritual, é um ato biológico, é um ato emocional. Liberar perdão te aproxima mais do Espírito de Deus, te aproxima mais de Cristo e da presença, te aproxima cada vez mais perto do seu propósito, de tudo aquilo que Deus tem para poder viver. Talvez você esteja fazendo tudo certo, da maneira correta, mas uma das principais coisas você não fez. Você não praticou o amor, você não amou o próximo. E os 2 maiores mandamentos, como diz Jesus, é amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você talvez não esteja se perdoando e não tendo a capacidade e a humildade de perdoar o próximo. Eu sei que é complicado, eu sei que é muito difícil, você deve pensar, mas você não sabe o que eu vivi. Meu amigo, olha o que Jesus viveu e mesmo assim Ele perdoou e salvou todos nós. Com todo o respeito, quem é você na fila do pão? Então, libere perdão pro seu bem. Então eu quero que agora você feche os seus olhos e diga o nome de tal pessoa que você esteja guardando isso tudo, ou seu pai, sua mãe, alguém conhecido, um antigo amigo, ou até mesmo você. E diga, eu me liberto, eu te perdoo e me perdoo também. A partir de hoje, isso não me comanda mais. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, te ajudou de alguma maneira ou fez você lembrar de alguém, compartilha esse vídeo com essa pessoa, com várias pessoas, para que essas pessoas também consigam aprender a liberar o perdão e viver as suas vidas cada vez mais leve. Curta esse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu aprendi a perdoar. Hoje eu aprendi a liberar perdão. Eu libero o perdão. Ative os sininhos de notificações para você não perder nenhum vídeo. E se você estiver assistindo isso aqui por um corte, eu sugiro para você que ou assine os nossos exclusivos lá no Instagram ou acesse o YouTube, tá bom? Não esqueça também de acessar o link que está abaixo nos comentários ou vai estar na descrição aqui em algum lugar, que é o nosso link dos nossos trabalhos, dos nossos cursos e dos nossos livros. Afinal de contas, eu tenho um livro escrito, vai sair outro aí para vocês, incrível. O primeiro que nós temos agora é Como Desbloquear a Sua Voz em 7 Passos. Você vai aprender aí a como ter confiança, como ter autoridade no que você fala, naquilo que você domina. E o próximo lançamento que vai vir por aí ainda é surpresa. É isso e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e ilumine teu caminho todos os dias.